Olá, estamos mais uma vez para mais um podcast com o Dr. Rodrigo Ayub falando sobre método de emagrecimento saudável. Boas-vindas mais uma vez, como vai? Olá, doutor Maurício, muito obrigado. Hoje, imagino que eu preparei para você algo bastante diferente. Fala-se muito em método de emagrecimento saudável, dentro do método de emagrecimento saudável, mas é algo que eu pude experimentar. Vamos falar sobre jejum? Sim, senhor. Gosto muito desse assunto, polêmico, porém altamente transformador. Vamos começar primeiro por falarmos sobre jejum, sem definirmos jejum, talvez fique um pouco vago para quem não perceba definitivamente o que é jejum, porque tem pessoas que vão fazer exame no dia seguinte e falam assim, tem que vir em jejum. Opa, já fiz jejum. Isso é jejum? Defina jejum. Isso, você por acaso agora falou um tema que é muito interessante, espetacular essa pergunta. Adorei essa pergunta. Por quê? Porque na verdade quando a gente inclusive coloca o jejum como uma técnica terapêutica e ele serve para diversas coisas, a gente vai falar muito sobre emagrecimento, mas o jejum tem uma série de benefícios mais que comprovados. O japonesinho Yashinori Ushumi, em 2016, ganhou o prêmio Nobel de Medicina falando sobre jejum e mecanismos como autofagia. Então é totalmente científico, totalmente atual e está mais que comprovado os benefícios. Mas aí a gente fala para umas pessoas e as pessoas imaginam, você é cruel, você é louco, que história é essa agora de falar de jejum? Isso é uma sociedade formatada em alimentação que a gente vive hoje. Então eu dou muitos exemplos. Você faz jejum várias vezes e nesse momento não parece loucura. Você faz jejum para fazer análises, né? Quando a gente vai fazer análise, as pessoas vai em jejum. Você faz jejum quando você vai fazer colonoscopias, endoscopias digestivas, aqueles exames que você tem que ficar às vezes quase um dia inteiro sem comer. As pessoas fazem quando você vai fazer uma cirurgia, quando você vai fazer algum outro tipo de exame abdominal. As pessoas fazem isso o tempo todo, ninguém morre que eu saiba, né? Ninguém critica o médico que está indicando esse exame, etc. E parece que nesse momento o jejum é um hábito saudável. Então é interessante você perguntar isso. Na verdade, a definição de jejum é você ficar em intervalos sem alimentação. Tá bem? Então, por exemplo, eu já vi as pessoas falando, eu faço jejum, eu só como o pequeno almoço, eu só como um pãozinho e depois eu já não como nada até o meio da manhã. Isso não é jejum, porque jejum não é restrição calórica, que é inclusive uma das coisas que a gente diferencia muito. A restrição calórica não funciona para emagrecimento. Você baixar um pouquinho a caloria do que você come, vou comer só um pouquinho, mas você continuar comendo o tempo todo e liberando o tempo todo alguns hormônios no seu corpo, não vai fazer você emagrecer e ter saúde com os benefícios de jejum, porque jejum é a completa eliminação de alimentos durante um período, né, do seu dia ou até mais dias da sua vida. É um momento em que você faz jejum. O Jesus Cristo fez 40 dias de jejum no deserto, né? E isso é escrito na Bíblia, etc. E o intervalo que você faz jejum, isto é independente, individual, de acordo com as suas necessidades. Mas é a interrupção da alimentação. Então, neste momento, a única alimentação que o nosso corpo precisa, já que estes são nutrientes que são necessários o tempo todo, é o oxigênio, né? Então você continua respirando, e a água. A água, sim, é um elemento fundamental, né? Nós somos 70% água e é um elemento fundamental, e eu acredito que deva ser sempre introduzido durante os momentos de jejum. Existem algumas exceções que a gente faz, por exemplo, beber café sem açúcar, beber chá, principalmente nas pessoas que não estão habituadas ainda com jejum, porque aí com esses alimentos as pessoas conseguem ter aquela sensação que não estão 100%, né, sem alimentação nenhuma. Mas o ideal mesmo é fazer o jejum com água, tá bem? Existe até o dry fast, que é o jejum sem água mesmo. Este é muito mais difícil e eu não considero o ideal, porque muitos dos mecanismos que a gente vai precisar para o seu corpo ser ativado, né, positivamente, até mecanismos de reciclagem interna, eles precisam de água. Então a hidratação do seu corpo é fundamental. Quando o corpo não recebe água, ele mesmo produz água. O dry fast mostra que existem momentos que o nosso corpo ele tem a capacidade de produzir água para as células, mas isso é mais difícil, dá muito mais sensação de fome e é mais hard, né, mais pesado. Então eu acredito que a água é totalmente liberada durante o jejum, as técnicas todas que a gente faz, tanto intermitente quanto prolongado, e o oxigênio, o resto dos alimentos que possam interferir com qualquer dos seus hormônios, principalmente a insulina, né, que é o hormônio que a gente mais fala, principalmente quando a gente fala de emagrecimento, esses estão totalmente proibidos. Você falou em tempo de jejum, né? Quando é que é considerado o tempo mínimo para considerar que eu estou em jejum? Eu posso estar 4 horas sem comer, estou em jejum?
Ou a partir de quanto tempo é considerado um tempo mínimo para jejum? E já agora emendo uma segunda pergunta, que eu ouvi você falar em 2 tipos de jejum, intermitente e prolongado, e queria que você definisse também isso em termos de horário, tempo. Exatamente. Se você fosse ver por definição, né, a gente teria que fazer jejum no intervalo em que a gente vai fazer a reparação do nosso corpo, que seria o sono. Então, a nossa antropologia, né, a nossa herança genética toda está condicionada em você parar de comer por volta das 6, 7, 8 horas da noite, que é quando você começou a escurecer, né? Quando não existia luz elétrica, etc. Começou a escurecer, ninguém vai comer no escuro, né? Imagina a gente na caverna, né? Tudo escuro, um breu, você nem sabe o que está comendo. Então, a partir desse momento até o momento em que nasce a luz do dia, né? Então, você pode ver um período entre 6 da noite ou 7 até 6 da manhã, seria um período de 12 horas. Daí, inclusive, vem a palavra breakfast, né? Que a breakfast americana é break o fast, é você quebrar o jejum. Então, durante a noite, você tem que fazer o fast, o jejum, e à noite você quebraria esse jejum. Então, 12 horas seria o tempo mínimo que uma pessoa teria que fazer de jejum, que era o fisiológico quando a gente, no antepassado, não tinha luz, não comia no escuro, não comia durante o dia. Ou então não comia porque não tinha comida. Então, o corpo se adaptou a mais tempo de jejum, mas esse é outro assunto que a gente pode falar depois. Mas aí, a partir daí começou a se observar em vários artigos, né, em vários estudos científicos, de que se você ficasse 14 horas em jejum, você começava a ter alguns benefícios, principalmente aqueles pacientes com resistência insulínica, que querem perder peso, você já começa a baixar muitos hormônios que fazem você engordar e aumenta hormônios que ajudam você a queimar a gordura, que são os hormônios contrarreguladores, glucagon, os catecolaminos, etc. Aí, a partir de 16 horas, você começa a ter mais outros benefícios. Você, além dos benefícios do emagrecimento, também começa a ter benefícios na saúde em relação à autofagia, 14, 16 horas, 18. Ou seja, à medida que você vai prolongando o jejum, você vai aumentando o leque de benefícios que vão acontecer no seu corpo. Estímulo da imunidade. Depois a gente pode falar sobre cada um desses itens, mas é assim. E a gente mesmo condicionou. Jejum intermitente seria aquele jejum a partir das 12 horas, mas né, jejum para ter feito mesmo a partir das 14 horas. Então 14, 16, 18, 20 horas. E quando você entra já no jejum de 24 horas, né, que é também chamado de OMADs, né, One Meal a Day, ou seja, uma refeição por dia, você, por exemplo, escolhe jantar. Você janta, no dia seguinte você vai jantar de novo. Você faz mais ou menos jejum de 23, 24 horas. Esse já começa a ser um jejum prolongado. Então, de um dia é prolongado, de 48 horas, 2 dias é prolongado. Se você fica um dia inteiro sem comer, você faz 36 horas, porque você faz as 16 horas do dia, né, mais as 8 da noite e as 8 da noite seguinte. Então, você fica com 36 horas. Esse é o jejum de um dia. Então, existe uma técnica de jejum que é muito eficaz para alguns pacientes, que chama de jejum de dias alternados. Você come um dia, não come o outro. Come um dia, não come o outro. Ou seja, a cada 2 dias você faz um jejum de 36 horas. Para algumas pessoas, esse jejum é espetacular durante um período. Depois você pode aumentar esse intervalo. Para cada tipo de indicação, você tem uma orientação cronológica em relação a como você deve fazer o jejum. Isso é uma coisa meio que individualizada. Eu estou desenvolvendo um manual em que eu vou explicar muitos desses tipos de jejum para determinadas condições. Aí você pode se enquadrar naquela definição, entendeu? Você pode ser o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2, aquele diabético insulino dependente. E aí esse tipo de pessoa tem que ter um tipo de jejum mais específico, porque para muitos desses pacientes um jejum de 16 horas não funciona. Porque como o corpo dele está com resistência insulínica, a insulina dele está sempre alta, em 16 horas de jejum o corpo ainda não teve capacidade de baixar essa resistência. Então, se daí a 16 horas o corpo começou a responder, ele come e acabou. Entendeu? Toda vez que você ia ligar um botão, chegou alguém lá e desligou. Entendeu? E aí não funciona, mas isso é uma coisa, são casos individualizados para determinadas situações. De uma forma geral, a gente fala isso. Você pode começar com jejum de 16 horas, depois passar com 18 horas, uma vez por semana fazer um jejum de 24 horas. Ok, você me falou nos benefícios que o corpo começa a ter a partir das 12, 14, 16 horas. É importante falar também, se é que há, onde é que estão os malefícios. Ou seja, é só benefício ou o corpo de alguma forma grita pela comida porque precisa de alguma coisa que você não tem naquele momento? Então, quando a gente fala em fazer jejum, a gente não está abrangendo, existem exceções, né? A gente não está abrangendo toda a população. Porque existem pessoas, por exemplo, desnutridas, né? Você vai num país onde existe desnutrição, você não vai falar para aquelas pessoas pararem de comer, porque elas já fazem jejum. Elas com certeza fazem. E tem déficits nutricionais, déficits proteicos no corpo que são condicionantes de problemas de saúde.
No que a gente fala aqui da sociedade, né, ocidental, que a gente está falando, né, para a grande maioria da população, principalmente as Américas, né, os americanos, principalmente, que têm taxas de obesidade absurdos, a gente está falando do contrário, é o excesso. É um excesso de comida, né? Um excesso de acúmulo de energia, de calorias daquele corpo que condiciona problemas de saúde. Então, nesse corpo a gente precisa esvaziar. E o excesso foi criado por causa desta nova, né, sociedade em que induz a gente a comer o tempo todo. Né? Você pequeno almoço, snack. Depois almoço, snack. Depois você janta, snack. Depois come a ceiazinha antes de dormir. É o tempo todo, refeições, entre as refeições. Né? Eu sou do tempo, não sou tão antigo como eu falava. Minha mãe falava, perguntava assim, mãe, o que eu posso comer agora? Ela falou, você não vai comer nada, você vai esperar que a gente vai jantar. E isso podia ser às vezes no meio da tarde, vai voltar para brincar. Eu voltava para jogar bola, etc. Ou seja, eu estava fazendo um processo saudável de atividade física em jejum. Agora, se eu paro toda hora, ou então aquelas crianças hoje que ficam em computador comendo snack o tempo todo, né? E isso condicionou o problema de saúde da sociedade. As pessoas ficaram mais sedentárias, comendo mais e mais processados. Aí você junta duas coisas erradas, né? Comer o tempo todo e comer o tempo todo coisas erradas. Aí juntou tudo que condicionou as pessoas a ficarem doentes. Então eu falo o contrário, você tem que comer com intervalos maiores e quando for comer comida saudável. Mas eu fugi da pergunta, né? Não, eu disse o que é que contraindicaria. Vou dizer com outras palavras, quais seriam as contraindicações para que uma pessoa fizesse o jejum, né? Porque eu estou falando dos malefícios que eventualmente pode fazer. E pela sua resposta, o malefício não é para toda a gente. Isso quer dizer que algumas pessoas podem e até devem fazer o jejum, outras não. Exatamente. Então, quais são essas contraindicações? Por exemplo, no que condiciona uma doença chamada diabetes mellitus, né? Aquela doença em que a pessoa tem um excesso de glicose no sangue e que você tem que corrigir isso pelo efeito deletério que isso existe, né? A curto, a médio e a longo prazo. Existe o diabetes mellitus tipo 1, que é uma diminuição da insulina no corpo. Existe o diabetes mellitus tipo 2, que é um aumento da insulina no corpo. Diabetes tipo 2 é quando aquela pessoa está num estado de excesso de liberação de insulina, porque o corpo, a célula ficou resistente. Numa fase final da doença, o pâncreas está tão cansado que ele fala, gente, me reformei, né? Como diz aqui em Portugal, no Brasil, já não há insulina para ninguém. E aí você tem uma baixa insulina, isso é uma fase final em que o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 têm a mesma condição, todos precisam receber insulina. Mas numa fase inicial de diabetes tipo 2, que é 95% da população, até mais dos diabéticos, você tem um excesso de insulina. Então, para o diabetes tipo 1, o jejum é contraindicado. Também porque a pessoa toma insulina, né? E você mandar ela ficar sem comer, isso é muito perigoso. Porque o nosso corpo tem um mecanismo de autorregulação, mas você fazendo um hormônio externo, isso é muito perigoso. Então não pode fazer, quando eu falo que o jejum é excelente para tratar a diabetes, né, e curar muitas vezes, porque a gente fala que o diabetes é uma doença crônica progressiva, mas isso não é verdade, né? Eu tenho alguns pacientes que hoje já não são diabéticos, eles conseguiram se curar com essas mudanças de hábitos. E eu tenho uma paciente que usava insulina e ela deixou de usar insulina. Hoje ela acompanha o açúcar dela, ela tem o açúcar controlado sem usar insulina, com a introdução desses hábitos na vida dela. Mas isso é uma coisa muito delicada, porque aí vê qualquer diabético que fala assim, então agora eu vou parar de fazer meus remédios e vou só fazer jejum. Não é assim, isso precisa de você ter um passo a passo, coisas que, por exemplo, eu faço no manual. Mas as grávidas, por exemplo, as mulheres que estão a amamentar, alguns tipos de pacientes que tomam medicação, esses todos são contraindicações, talvez relativas do jejum. Eu não indico jejum para esses pacientes, não seria uma contraindicação absoluta, principalmente o jejum intermitente, mas uma vez que você está cuidando de um outro ser, você não deve fazer nenhum tipo de restrição calórica, porque na verdade você está se alimentando por dois, mas uma alimentação saudável seria o mais interessante. Mas tirando essas contraindicações, qualquer pessoa, e os anoréticos também, né? Aquelas meninas que têm anorexia, aquela doença psiquiátrica em que elas têm um dismorfismo corporal e se acham obesas, embora muito magras, elas também não têm que ser induzidas a deixar de comer, né? Muito pelo contrário, elas têm que ser tratadas do ponto de vista farmacológico e orientações alimentares, né? Para ver se elas conseguem melhorar aquele estado de anorexia.
Mas, tirando essas condições, qualquer outra pessoa está apta e se beneficia com esse hábito chamado jejum. E o jejum, nós falamos muitas vezes aqui que você se abstém da energia consumida calórica, né? Do alimento que você deixa de comer e deixa de ter essa energia, essa caloria, porque você não ingeriu. Agora, você pode levar em consideração que você está se abstendo também de vitaminas e proteínas, e nesse período é contraindicado, tem alguma relação, ou isso de ficar sem comer não interfere na questão das defesas pessoais, a nível de comprometimento vitamínico? Então, isso seria prejudicial. Primeiro, se o seu corpo estivesse muito desequilibrado. Segundo, se você fizesse jejuns muito prolongados e na janela de alimentação, você não fizesse uma alimentação nutritiva, com alta densidade nutricional. Porque esse é um grande erro. Eu vejo pessoas fazendo 2 erros que estão muito relacionados com o insucesso de jejum. O primeiro olha, eu vou fazer jejum para depois fazer o dia do lixo, né? Depois comer um monte de porcaria. E o segundo, agora que eu estou fazendo jejum, eu me conscientizei de uma vida mais saudável e depois do jejum eu vou comer uma saladinha de alface. Isso está errado, porque no momento que você teve uma maior janela, né, de não alimentação, quando você comer, para você não ter um déficit nutricional no seu corpo, você tem que comer comida saudável em boa quantidade. Entendeu? Eu não perco músculo, nem perco peso fazendo períodos de jejum até prolongados. Eu, ao longo do tempo, a minha experiência pessoal, o Dr. Rodrigo Ayub, ao longo do tempo, fui aumentando o meu intervalo de jejum pelos benefícios que eu sentia no meu corpo, né, com essa prática. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, há mais de 20 anos, eu jogo vôlei de praia. Eu adoro jogar vôlei de praia, é um esporte que eu me sinto bem, contato com a natureza, né, com o pé na areia, pegando o sol, olhando a linha do horizonte, convivo com meus amigos, um excelente esporte que faz HIIT. Cada ponto de vôlei de praia a gente joga em dupla. Cada ponto eu termino e falei, acho que vou ter um treco nesse ponto. Porque é muito ativo, né? Quem joga vôlei de praia sabe, na areia fofa. E à medida que eu comecei a entender do jejum, eu comecei a jogar a vôlei de praia em jejum. O que eu fui notar no meu corpo? Triplicou a minha energia, a minha resistência. Todos eles cansam e eu sou o último a cansar. Antigamente eu era um dos primeiros a cansar. Então, deixa eu só ver se eu entendi, até para as pessoas também ver se entenderam. Você tem, quando diz que está em jejum e ganhou energia e sente-se com energia, as pessoas comeram e sentem sem energia, seriam porque as outras pessoas têm, vamos dizer assim, estão com a barriga cheia e você está com a barriga vazia, o que para já te dá mais mobilidade, mais tranquilidade, mais conforto durante o jogo, e também porque a energia que você está a buscar nesse momento é uma energia acumulada e o botãozinho já está ligado. Exatamente. Será por isso? Perfeita pergunta, exatamente. Quando eu acabei de comer, né? Principalmente se eu fiz uma refeição pesada e fui jogar vôlei, uma atividade altamente de intensidade, etc. Primeiro, meu corpo ligou o processo digestivo, né? Eu acabei de comer, ligou a digestão. Quando você liga a digestão, parte do seu sangue vai para o intestino, né? Para o processo digestivo, você drena aquilo, você começa a liberar algumas substâncias que vão inibir o seu apetite, porque você acabou de comer. Essas substâncias também têm outros efeitos no corpo que não vão te promover energia. E pensando o contrário, quando você não está alimentado e você vai praticar uma atividade física, você na verdade está sob um pequeno estresse, porque o jejum, inclusive, é um mecanismo chamado adaptação hormética. O nosso corpo ele entra num estadozinho de estresse, porque a gente faz liberação de catecolaminas, a gente faz uma pequena liberação de cortisol, a gente faz liberação do hormônio de crescimento. Todos esses hormônios, eles são hormônios que fazem a gente ter uma energia absurda. Além da utilização da nossa própria energia... Para buscar alimentos. Né? Nosso alimento é o que você falou do botãozinho. A gente liga uma energia própria, e isso é uma energia inesgotável da nossa gordura. E além disso, você, com a liberação, por exemplo, das catecolaminas, né, que é a noradrenalina e a adrenalina, você tem os seus instintos apurados, você tem o seu sangue fluindo para os músculos, todas aquelas vias de ativação simpática da luta ou fuga. Já ouviu falar do estado simpático que nosso corpo tem 2 sistemas nervosos autônomos, parasimpático e simpático. O simpático é o sistema do fight or flight, é o luta ou fuga. Então você ativa aqueles sistemas de aumento da frequência cardíaca, aumento do sangue para as extremidades, tirar o sangue do intestino. Nesse momento você quer o sangue para o seu músculo. É a mesma reação do medo, não é?
Exatamente, exatamente. E é a reação contrária da digestão. No processo digestivo, é exatamente o contrário. É o leãozinho que acabou de comer e vai para baixo de uma árvore descansar. Entendeu o que é fisiologicamente falando? É claro que depende do que você come, né? Tem alimentos que você come que são rapidamente absorvidos, não tem tanto processo digestivo como se você comer numa churrascaria. Mas, de qualquer forma, o jejum te facilita a ligação da tomada do energia própria acumulada. E isso vai fazer você ter muita energia no treino e, principalmente, utilizar a sua gordura armazenada. Então, quando eu vejo uma pessoa que fala, eu quero perder peso, eu falei, cara, liga esse botão. Esse botão, ele, quando você liga ele na atividade física, e aí tem uma dica que eu acho que já até conversei com você sobre isso, é você tomar até um café antes. O café ele não quebra o jejum e o café é um estímulo adrenérgico também. Então ele potencializa logo essa ligação dos beta-receptores adrenérgicos que a gente tem na gordura, tá bem? Que ativam vias, é uma via chamada adenilciclase. A adenilciclase vai ativar uma outra enzima que vai transformar o ATP e AMP cíclico, desculpa, mas isso é medicina, mas é para as pessoas entenderem, principalmente se é alguém da área médica. E o AMP cíclico vai ativar a lipase hormônio sensível e uma substância chamada perilipinas. A lipase hormônio sensível, as perilipinas, elas pegam a gordura e apresentam a gordura para a lipase hormônio sensível quebrar. Então é a gente fazer todo um trabalho dentro de uma caverna de destruir as paredes, entendeu? É mais ou menos assim. Ou seja, para ser bem simples, sempre lipoprecipitina. Perilipinas. Exato. O que acontece? Você não tem substrato de consumo imediato, então é ativado um processo em que você vai buscar nesses reservatórios que você disse que é ilimitado, né? Que são as nossas gorduras, e começa a utilizar essa gordura. Exatamente. É esse o processo. Exatamente. Dentro a analogia que eu falo é você descobriu um tesouro que estava perdido. Mas isso também tem a ver com a quantidade de gordura de Claro, carne. Quanto mais gordura você tiver, maior esse tesouro. E isso quer dizer também que se uma pessoa não dependesse de vitaminas, né, não dependesse de proteínas, dependesse apenas de gordura, esse mais fofinho, mais gordinho, nem precisava comer durante 2 anos. Não digo 2 anos, mas o recorde, por exemplo, né, do Guinness, de uma pessoa que emagreceu, ela ficou 382 dias. Não me engano, 382, 385. Ela ficou 382 dias sem comer. Isso está no Guinness, está mais descrito. Ela perdeu, foram muitos. Porque era muito obesa, não vou falar agora que eu não vou chutar, mas foi uma pessoa que consumiu a gordura dela durante esse tempo todo e tá Mas obviamente nessa situação tem que ser acompanhado a nível de reposição de vitamínico. Eu acho que a partir de 72, sei lá, mais ou menos um jejum de 5 dias, você já deve ter um acompanhamento médico, né? Não precisa ser um acompanhamento médico diário, não precisa ficar internado numa clínica, mas para o seu médico ver o seu estado prévio e para você ser acompanhado, né, os resultados que está fazendo em você. Porque, na verdade, assim, eu não acredito que você vai ter problema nenhum até fazendo um jejum maior que esse. Não vai ter. O que você pode sentir é, numa fase inicial... Maior que esse? Maior que esse de quanto? Não, maior que 5 dias que eu estou falando, por exemplo. Eu acho que o problema não é esse. Tem muitas pessoas que fazem sozinhas, jejum de uma semana, etc., e sem problema nenhum. Mas eu acredito que deve ter um acompanhamento, até porque eu estou falando para uma população geral e né, eu, enquanto médico, eu tenho que ter essa responsabilidade. Com certeza, jejum intermitente, qualquer pessoa amanhã pode começar a fazer e já vai sentir algum benefício. Mas uma coisa que é importante as pessoas entenderem é o seguinte: como qualquer mudança de hábito, como qualquer transformação, né, a transformação da lagarta para a borboleta, que é uma transformação maravilhosa, ela passa por um momento de dor, por um momento de desconforto, né, aquela saída da zona de conforto, que é natural de uma mudança. Mas eu digo isso por quê? Porque às vezes as pessoas começam a fazer um jejum de, sei lá, 16 horas, aí com 12, 14 horas começa a ter um pouquinho de dor de cabeça, e aí pronto, vou comer, porque senão parece que vai morrer se passar por um pouquinho de desconforto. E isso não acontece. Se você fizer uma atividade física, você nunca fez na vida, entrou no ginásio e você resolveu treinar, nesse dia você treinou, até exagerou um pouquinho do treino, no dia seguinte você está cheio de dores, mas não morreu por causa disso e você não vai deixar de treinar por causa disso. Você deixa passar as dores e volta no dia seguinte para o treino. O jejum é a mesma coisa. Você, numa fase de transformação, você pode ter alguns sintomas, um pouquinho de fraqueza, um pouquinho de mal-estar. Não tem problema nenhum. Até porque são reações normais do organismo. E eu vou dizer, quanto mais você estiver desequilibrado, mais você vai ter essas reações. Mais importante para você é o jejum. Isso é muito bom você falar, porque pessoas que querem experimentar pelo menos esse jejum, vamos chamar de curto, de 24 horas,
É normal que sinta um pouquinho de dor de cabeça. É normal que sinta É um normal. pouquinho de preguiça, sono e É fraqueza. normal. Mas e também existe os anormais. Eu tenho vários pacientes que não tiveram nada, que me ligaram falando assim, doutor, era para eu sentir alguma coisa? Eu já tive vários, né? Bom, então eu vou só dar uma paradinha porque eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, se é que me permite. Eu resolvi fazer o jejum das 24 horas, não é? E, de fato, eu testemunho que o que a mim parecia ser impossível, ficar 24 horas sem comer, até porque eu nunca fiquei 24 horas sem comer, assim, em sã consciência, pelo menos, alguma coisa tive no meio. E a minha maior preocupação era realmente sentir as dores de cabeça, sentir fraqueza, e principalmente sentir fome. E eu testemunho, com todas as letras gordas, que eu tive zero de desconforto por causa da fome. Talvez um pouquinho de dor de cabeça, por falta até o hábito do café, talvez, não sei. Não foi nada impossível? Nada. Então, o que eu posso dizer para você... 48, mas depois eu conto as 48. Então, vamos falar primeiro dessa sua experiência de 24, que provavelmente foi o que te até estimulou a fazer mais tempo, né? Você falou, eu fiz 24, foi tão tranquilo, vamos tentar, né? Até um comportamento interessante, né? De alto desafio, que eu acho que é uma qualidade espetacular, parabéns. O que acontece? Nesse jejum que você fez de 24 horas e o fato de você ter passado por muito poucas alterações, né, clínicas e sintomas, significa que você não está muito desequilibrado. Você está uma pessoa que está... A minha visão clínica é essa. Você é uma pessoa que você já costumava fazer algum intervalo? Você come o tempo todo? Você não como 3 em 3 horas, aquelas coisas? Belisco, o chamado beliscar, que você passa ali, como um pedacinho de alguma coisa. Não é uma coisa, não é frequente, mas... O que eu conheço você não é comedor, come muita comida. Como muitas vezes, talvez. Pouca quantidade, mas muitas vezes. Por que isso? E eu faço analogia, por exemplo, com o fumante, né? Se você não fuma, e eu falar pra você, não fume, você fica quanto tempo você quiser sem fumar, que não tem problema nenhum. Se você fuma alguma coisa, e eu falar pra você assim, olha, vai ficar algumas horas sem fumar, você se calhar até aguenta, pode ter um pouquinho de dor de cabeça. Se você é um fumador compulsivo de 2 maços por dia, e eu falar pra você ficar, sei lá, meio dia sem fumar, você não aguenta. Deu para entender que quanto mais aditivo você tá, quanto mais problemas você tá com aquilo, mais você tem sintomas. O fato de você falar que passou o jejum de 24 horas como se nada fosse, é um bom sinal clínico em relação a você. A gente podia até depois fazer os exames e eu confirmar isso que eu estou a dizer. Mas continua então contando. E acredito que seja até um controle mental, porque você pode está até descompensado mentalmente por alguma carência e achar na alimentação ou no cigarro uma razão para resolver aquele problema. A alimentação, assim como o sexo, né, são prazeres, instintos naturais do ser humano. E divinos, né? Como diz o Papa. Diz o Papa. Para você sobreviver, para você perpetuar a espécie, né? Foram coisas que entraram com receptores do nosso cérebro de prazer para a gente, né, ter mecanismo de adaptação de sobrevivência. Mas quando você tem um descontrole em relação a isso, até uma carência afetiva, um descontrole psiquiátrico, etc., aí você busca na comida tudo aquilo, e é óbvio para essas pessoas o jejum vai ser muito mais difícil, né? Eu posso dar também a minha experiência pessoal. As primeiras vezes que eu fiz jejum, já há algum tempo, eu não senti nada. Mas eu sei que eu estou com o meu corpo equilibrado, entendeu? Porque eu já faço essa medicina anti-age, né? Essa medicina que a gente chama de medicina ortomolecular, que é a medicina de equilíbrio do nosso corpo, né? Ortomolecular, que a gente conserta a molécula. Eu já faço há muito tempo. Então eu sei que meu corpo não está condicionado a nada. Qualquer coisa que eu sinta que me dá adição. Um tempo eu fiquei desconfiado que eu estava com uma adição a café. Eu gosto muito de tomar café. O que você chama de adição a café? Porque eu tomava, sei lá, 4 cafés por dia. Dependência. Assim. Adição é um vício, é como se fosse uma dependência. Não é um hábito, você precisa daquilo. Se eu não tomar, vou ter dor de cabeça. Aí o que eu fiz? Como eu não gosto que nada me controle, eu tenho essa traço de personalidade, eu parei de tomar café há um tempo. E realmente, nos primeiros dias, eu fiquei assim um pouquinho, muita vontade de tomar um café, etc. Mas também depois passei. O que eu fiz quando eu voltei? Voltei com muita menos quantidade de café. E voltei também não tomando todos os dias. Porque isso é interessante. Os nossos receptores, eles têm uma capacidade de adaptação e resistência aos nossos estímulos e chama-se down regulation e também o up regulation, que é você ativar os receptores de acordo com a tirada do estímulo. Entendeu? Então, quando você tem muito aquele estímulo, o seu corpo começa a se adaptar àquilo e vai criando uma tolerância.
Para você ter uma ideia, uma das coisas que é interessante, se as pessoas sabem, existe hoje muito aquela doença da hiperatividade da criança. Não sei se você já ouviu falar, doença criança hiperativa. Você era assim, eu acho também. Eu não sei, assim, naquela época, se existia isso, não tinha isso não. Você era e ia tomar remédio se fosse hoje. Porque hoje existem várias substâncias que são dadas para isso, inclusive derivados de anfetamina. Uma das mais usadas chama-se Ritalina, que é o metilfenidato, que é, na verdade, a Ritalina é um estimulante. A Ritalina é um estimulante do sistema nervoso central. Aí a pessoa fala, como é que é possível? Eu vou dar um estimulante receptor do sistema nervoso central para uma criança hiperativa? Porque na verdade você faz um down regulation dos receptores. Você dá uma substância que o corpo responde bloqueando os receptores. Então ele faz um efeito exatamente isso que eu estou falando, entendeu? Então quando você faz muito uma coisa, o seu corpo se habitua. À medida que você vai diminuindo, e isso é um ponto que as pessoas têm que entender para entender o processo de emagrecimento. Porque se você tiver com a insulina resistente no seu corpo, você nunca vai engordar. Porque eu falei no início do podcast, a insulina é aquele hormônio que liga o botãozinho para acabou, só vamos guardar comida. Ninguém mais utiliza nada daqui. E se você tiver insulina alta, você vai ter esse processo sempre ativo. Se você tiver resistência insulínica, você nunca vai conseguir perder peso. Qual é a forma mais natural, mais fisiológica, mais flexível, mais barata que você tem para diminuir a resistência insulínica no seu corpo? Jejum. É tão simples quanto isso. Então o jejum, ele é fantástico para emagrecimento. Basta você saber fazer. Melhor do que muitas outras coisas que as pessoas fazem para emagrecer. Bom, no entanto, embora você não saiba, nós estamos a transmitir essa live também ao vivo e online para algumas pessoas. E eu pedi às pessoas que me mandassem algumas perguntas. Eu tenho aqui, que eu ainda não li, vou fazer a pergunta agora. Não sei se é boa ou se é ruim ou se tem a ver com o contexto. Mas já agora foi uma pergunta que chegou de Londres e que fala: sendo o jejum total abstenção de alimento ou líquidos, será seguro durante o jejum não beber água? Nós já falamos sobre isso, né? Tal como é praticado por várias religiões, qual seria o impacto positivo ou negativo desse jejum a curto ou a longo prazo? Nós falando sobre isso. Na verdade, é assim, você fazer um jejum que é chamado dry fast, você fazer um jejum com a abstenção até de água, o seu corpo, porque na verdade é aquilo que eu falei, o jejum é um microestresse do nosso corpo, né? O nosso corpo sentindo um estresse e esse estresse é que vai fazer a gente se regenerar, né? É aquela coisa do que não nos mata, nos fortalece, né? O princípio o que não me mata engorda, aquelas coisas todas. Então o que acontece? Quando você faz jejum sem água, o seu corpo ele tem um estresse maior e ele vai ter que usar algumas vias até para a produção de água. Você tem algumas vias, como aquela da autofagia que eu falei, muito mais eficazes dentro do seu corpo, vias de reciclagem. O seu corpo ele vai ficar ávido para transformar até algumas substâncias dentro do seu corpo em produtos que o nosso corpo precisa, não só energia. E nesse processo, ele utiliza muitas vezes células mortas, restos de proteína em excesso, não só as calorias, né, a gordura acumulada em excesso. Então, na verdade, este seria o dry fast, é um boost do fast, né? Ele é um boost do jejum, mas é muito mais complicado, não é para amadores, porque, como ele falou, né, por exemplo, o Ramadão, né, que é o jejum da religião islâmica, que eles fazem aquele jejum que durante o dia eles não podem beber nem água durante o dia. Eles fazem o dry fast. E as pessoas fazem isso já, né, há muitos e muitos anos, e nem por isso também as pessoas têm problemas. É um hábito, né, intrínseco na sociedade. Só que eu não recomendo, porque eu acho que a água vai facilitar, até por experiência pessoal, na adesão do paciente eu prefiro que ele faça mais tempo bebendo água do que ele faça jejum mais curto, seco. Alguns artigos, inclusive, que eu já li, você tem maior benefício com a duração do jejum mais do que a intensidade do jejum, né? Eu uso a intensidade para... Enfim, muito mais recomendado o jejum molhado, digamos assim. Molhado. E uma outra dúvida que as pessoas colocam muito é a questão do fez o jejum, tá tudo bem, fez 24 horas de jejum, por exemplo, o dia seguinte eu posso comer qualquer coisa, ou uma vez que eu estou poupando a minha questão calórica ou energética, eu devo comer alimentação
light, com poucas calorias ou com vegetais, frutos? Então, eu acho que eu comentei mais ou menos em relação a isso. Isto é um erro gravíssimo. Você fazer jejum e achar que no dia seguinte ou depois de terminar o jejum, você está liberado para comer todas as porcarias que você quiser. Agora, como eu fiz a restrição, não, muito pelo contrário. Se você proporcionou esse estresse favorável, né, nesse caso, um estresse, eu chamo de eustresse, um estresse benéfico por uma série de vias metabólicas do seu corpo, agora você tem que reparar o seu corpo disso. É uma atividade física, né? Quando você faz atividade física, na verdade, você tem que depois dormir bem. Você tem que comer bem, porque o seu corpo teve um desgaste e agora ele vai reparar. Imagina o jejum como outro mecanismo de hormese. A atividade física de alta intensidade é uma hormese. O jejum é uma hormese, então ele é uma técnica que o seu corpo tem de superar, de melhorar, né, o princípio do Nietzsche, né, o que não nos mata, nos fortalece. Lembra sempre dessa frase. E aí você, quando terminar o jejum, você tem que fazer uma dieta altamente saudável, rica em proteínas para reparar o músculo, para você voltar, rica em carboidratos de qualidade, para você restituir os seus depósitos de glicogênio, rico em nutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos, para você ativar suas vias metabólicas, em substâncias que vão ajudar o seu fígado a detoxicar aquela gordura que foi eliminada no jejum, porque a gordura vem sempre acompanhada de algumas toxinas que são lipossolúveis, ficam acumuladas lá. Então isso é fundamental. Não coma lixo depois de jejum. E outra coisa que você não deve fazer também agora eu vou fazer uma dieta com uma saladinha, porque o seu corpo precisa de nutrientes e um aporte calórico. Se você fizer jejum e depois comer uma coisinha de nada, a menos que você faça, e isso está certo, você comer uma salada bem levezinha, etc. Dali a mais ou menos 1 ou 2 horas, você fazer uma refeição maior. Você abre com uma refeição leve, altamente nutritiva, com baixa densidade calórica e logo a seguir uma alimentação com uma alta densidade tipo um prato calórica. De entrada e um como prato se fosse principal. uma entrada e um principal, mas com algum intervalozinho. Por quê? Para você ir adaptando o seu sistema digestivo. Isso é principalmente essa dica para os jejuns mais prolongados, né? Você fazer um jejum de 18 horas, você não precisa fazer nada disso, você volta a comer. E a entrada da massa, do pão nessa história do intervalo de jejum? Então, para a gente emagrecer, a gente tem que lembrar sempre de substâncias que são chamadas peptídeos, também são considerados chamados hormônios, que mexem com o nosso apetite. Quando a gente fala de alimentação, a gente não pode imaginar que existem carboidratos, os carboidratos são todos ruins, né, que as gorduras são todas ruins, isso não existe. Existem carboidratos ruins, que são os refinados, por exemplo, inventados pela indústria alimentícia para vender comida e para fazer adição no ser humano. Existem os carboidratos bons para a saúde, são os carboidratos dos tubérculos, né, os carboidratos complexos. Esses carboidratos são bons por quê? Porque no momento que você terminou o jejum, eles vão dar o suporte de carboidratos para os seus estoques de glicogênio serem restituídos, que é a nossa energia de rápida utilização. Eles vão dar fibras para o nosso intestino funcionar melhor e eles vão estimular vias de saciedade no nosso corpo. Então eles fazem com que você coma bem, mas que você tenha saciedade. Isso é muito importante a gente entender, porque se você come uma coisa refinada, você não tem os estímulos. Por exemplo, no seu intestino, o intestino delgado, ele libera algumas substâncias que vão chegar no nosso hipotálamo e vão estimular o centro da saciedade. O intestino grosso também libera, o pâncreas também libera. São várias substâncias liberadas. Não vale a pena falar de nome. A amilina, o peptídeo inibidor gástrico, o PYY, a colecistoquinina, o GLP-1. São várias substâncias, as pessoas de saúde vão entender isso que eu estou a falar. Essas substâncias são muito importantes serem liberadas. Então, você tem que comer carboidratos complexos que vão restituir estoques de glicogênio e vão te dar saciedade. Não é para comer açúcar refinado, porque isso não vai te dar nada, independente de qual jejum você faça. A gordura é a mesma coisa. A gordura é uma excelente fonte de calorias para você conseguir ter a sua quantidade calórica suficiente e na sua janela de alimentação, que é mais curta, né? Como você vai ter menos tempo para comer, você tem que comer bastante calorias naquele período e de alta densidade nutricional. Por exemplo, para mim é um dos magos nesse processo que você tem que ter em casa, fazendo jejum, porque é um alimento completo em um monte de coisa. A gente pode fazer um podcast inteiro só para falar desse alimento. É o abacate. O abacate é uma substância fabulosa, com uma gordura excelente para a saúde. Ele dá um aporte calórico e dá um aporte nutricional para o nosso corpo, não mexe
não interfere negativamente com o processo de jejum. Ele é muito usado na dieta cetogênica. E ele é um bom alimento para você colocar, por exemplo, na salada que você vai comer após a refeição. Pós-jejum. E o abacate é uma fruta rica em gordura. E aí você vai falar, as gorduras são ruins? Não, porque o abacate é uma gordura boa. Agora, se você falar, por exemplo, dos óleos vegetais, eu ouvi falar, né? Óleo de girassol, óleo de milho, etc. Os óleos os óleos vegetais, eles são alimentos inventados pela indústria alimentícia para escoar excesso de produção de grãos, etc. E que são péssimos para a nossa saúde. Para quem está fazendo jejum, então isso é muito importante, entendeu? Entendeu que o jejum é parar de comer. Pronto, aí a gente vai explicar o passo a passo disso tudo. E aí depois, o que você deve comer é muito importante, que está ligado com esse processo. Porque se eu já acabei de falar que o jejum é um pouquinho de estresse para o nosso corpo, se depois você vai comer um alimento inflamatório estressante, você está dando outro estresse no momento que seu corpo já devia estar aí nesse momento se reparando. E o óleo vegetal, ele tá eu tenho uma lista, inclusive nesse manual que eu escrevi sobre o jejum, eu tenho uma lista sobre os alimentos proibidos de você usar enquanto você está fazendo jejum, porque são alimentos inflamatórios, e aí eu estou falando agora do óleo vegetal, foi o primeiro que veio na minha cabeça, que é péssimos para a saúde, que nesse momento de jejum vão atrapalhar esse processo de reparação do seu corpo. Pra você ter uma ideia, Maurício, assim, as pessoas não sabem, é importante falar isso, porque a indústria alimentícia ela é cruel. O primeiro óleo vegetal que foi descrito, que foi desenvolvido há muitos anos atrás, foi o óleo de algodão. Era o óleo vegetal a partir da semente de algodão. Por que foi desenvolvido esse óleo? Porque as pessoas colhiam o algodão para fazer têxtil, etc. e sobrava as sementes. Eram milhões de sementes jogadas para os rios. Aí alguém teve uma sacada. Não, porque a gente não pode pegar essa semente, aproveitar ela, tem um processo de extração do óleo da semente que leva químicos, e a partir da extração do óleo da semente a gente cria um líquido e fala para a população que é bom para fritar, para ficar, não sei o que. Não existe nenhum estudo mostrando que óleo de semente de algodão faz bem para a saúde, porque é um óleo rico em ômega 6, que é uma gordura inflamatória. Para piorar a situação, eles viram que se deixasse o óleo da forma como ele foi extraído, ele logo estragava. Foi uma empresa chamada Crisco nos Estados Unidos. Não queria falar nomes, mas pronto, é porque é essa que desenvolveu os óleos vegetais e fez o processo que foi um dos mais abomináveis em relação à saúde da população humana, que foi hidrogenar esse óleo. Eles fizeram um processo de hidrogenação, que é o óleo trans, para esse óleo ficar mais durável. Então criaram uma gordura poliinsaturada ômega 6, hidrogenada, e colocaram ela como fonte de alimentação para substituir o azeite, por exemplo. Durante um tempo, na Itália, era proibido a importação de azeites americanos. Qualquer tipo de óleo, inclusive o azeite americano, era proibido. Por quê? Porque nos Estados Unidos, né, na meca do consumo, eles misturavam azeite com óleo de algodão. E aí faziam um azeite muito mais barato, só que um péssimo para a saúde. E os italianos inteligentemente perceberam isso e falaram: aqui você não entra com essa porcaria, com esse lixo, porque isso é muito mal para a saúde. Né? É um veneno que as pessoas colocam no corpo. E aí desenvolveram um veneno também, a indústria mais uma vez cruel, a partir desses óleos vegetais, porque aí a história dos óleos vegetais é uma coisa impressionante. Onde é que... fala. Só para terminar, e desenvolveram um óleo vegetal para barrar, para também entrar no café da manhã das pessoas, porque era uma outra fonte de escoar esses grãos todos e vender um produto que ia ser um sucesso no mercado. Fizeram a margarina. Então a margarina durante muitos anos foi um sucesso, né? A venda absurda de margarina, as empresas colocando aquelas famílias felizes no pequeno almoço, né? E venderam margarina horrores, felizmente. E achando que estava comendo bem. Todo saudável. A margarina já é até patrocinada por muitas sociedades médicas, que infelizmente é o mundo de consumo que a gente vive. Mas felizmente, se você for ver os gráficos estatísticas, a margarina teve o seu auge, a manteiga ficou lá embaixo. Hoje isso inverteu e hoje já se vende mais manteiga que margarina no mundo, graças a Deus, porque as pessoas viram que isso aumentou exponencialmente o número de doenças cardiovasculares, o número de pessoas obesas. Todos esses marcadores estão diretamente relacionados com esse aumento de ingesta de óleos vegetais e de margarina por serem gorduras inflamatórias, né? O contrário do que eu falei do abacate. Se você quiser uma gordura saudável, compra o abacate, barra ele no pão,
que é infinitamente menos mal do que você, né, comer uma margarina da vida. E onde é que entra, já que falou em óleos vegetais, quando nós falamos em óleo de coco, onde é que entra o óleo de coco? Então, o óleo de coco, pronto, ele é um óleo vegetal, mas ele é uma exceção à regra, né, dos óleos vegetais. Quando a gente fala dos óleos vegetais, a gente está falando do óleo de canola, o girassol, o óleo de milho, os grãos, principalmente. O óleo de coco e até o óleo de palma, eles são gorduras vegetais, uma composição diferente. Tanto que, você, se quiser fazer o teste, você pega um óleo de coco, coloca numa temperatura ambiente, abaixo de 21 graus, ele fica duro. Ele se condensa porque ele é uma gordura saturada e principalmente saturada com triglicerídeos de cadeia média. São ácidos graxos de cadeia média. E esses ácidos graxos, eles têm uma série de benefícios no nosso corpo, chamado ácido láurico, ácido caprílico, ácido cáprico. Tanto que o leite materno, ele é a maior fonte de ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média, desculpa, que a gente tem na natureza. A mãe dá pra gente que é um alimento, né, divino. E o óleo de coco, e tanto que tem algumas sociedades, né, tribos, etc., que a mãe não consegue dar leite, ela dá leite de coco para as crianças. Tem muitas descrições disso, porque o óleo de coco, o leite de coco, ele tem uma composição riquíssima. E ele é uma gordura diferente, uma gordura saturada, que inclusive é muito benéfica para frituras. Se uma pessoa quiser fritar, frita em óleo de coco. Inclusive, a gente lembra logo, o óleo de coco é de país tropical, é país quente. Então é óbvio que o óleo de coco não tem problema com o calor. Agora, se você quiser fritar com uma gordura ômega 3, né, o ômega 3 é a gordura do frio. Você não vai colocar no calor uma coisa do frio. Você pode colocar o ômega 3 no congelador, ele não congela. Se você pegar o óleo de coco e colocar na geladeira, ele fica uma pedra branca. Entendeu? Então cada gordura serve para uma coisa. Agora deixa eu te fazer aqui uma pergunta que pode até ser uma pergunta que eu posso considerar até polêmica. Eu creio que se eu disser que atividade física perde peso, eu estou falando uma afirmação certa, né? Porque queima gorduras e perco peso. Da mesma forma, se eu disser que eu adquiri o hábito de fazer jejum, eu também estou perdendo gordura, estou perdendo peso. São duas afirmações corretas. Tá tudo bem até aí? Certíssimo. Eu tenho pavor de ir para o ginásio, porque custa-me imenso passar 2 horas pegando peso, e não me custou absolutamente nada ficar 24 horas sem comer. Então eu prefiro ficar 24 horas sem comer do que ficar 2 horas no ginásio. Aí é opinião minha, não estou manifestando pró ou contra. É a minha opinião só. Tem algum problema nisso aí? Há algum confronto? Eu posso fazer jejum praticando frequentemente ginástica? Eu posso fazer ginástica e vou perder tanto peso quanto a falta da ausência de alimentação no jejum? E a terceira e última pergunta é: se eu fizer só jejum, eu consigo de fato chegar ao ponto que eu quero em termos de perda de gordura? Então, assim, o resultado, ele é muito individual, né? Não dá para falar generalizar, né? Você, se fizer isso, vai ter o resultado. Isso é uma coisa muito específica de cada caso. Desculpa eu dizer, só porque que eu falo, porque é a minha opinião, mas eu sei que é uma opinião partilhada de muita gente. Tem muita gente que tem pavor de pegar peso e quer emagrecer. O jejum é uma alternativa, então. Não, eu diria assim, se eu só pudesse fazer uma indicação para você, ou fazer atividade física, ou fazer jejum, infinitamente o jejum. Porque é aquilo que eu falei, lembra sempre, o emagrecimento não é um desequilíbrio calórico do seu corpo, não é um desequilíbrio do muscular do seu corpo, ele é um desequilíbrio hormonal. É um desequilíbrio hormonal, as pessoas têm que colocar isso na cabeça. O excesso de peso, a gordura acumulada é um desequilíbrio hormonal, dentre os quais o maior responsável chama-se insulina. Então, para baixar e modular a insulina no seu corpo, o jejum é infinitamente mais eficaz do que a atividade física. Só que a atividade física é um pilar de saúde. Eu não posso tirar a atividade física numa orientação de saúde para uma pessoa, porque ele é um pilar, por vários motivos. Mas para perder peso, é muito importante entender o jejum, ele é infinitamente mais eficaz. As pessoas têm que esquecer essa ideia de que elas têm obesidade, têm um excesso de peso, estão com descontrole de calórias, descontrole de gordura no corpo, porque elas não fazem atividade física. Não é por isso, é porque elas têm um descontrole hormonal. Elas não estão com excesso de peso porque elas têm uma falta de força de vontade.
né? Porque a indústria ela faz isso, né? Ela fala que a culpa é da pessoa, que você tem muita falta de força de vontade. Não é disso, elas têm um descontrole hormonal, que pode ou não estar relacionado com o excesso de coisas que ela come. Normalmente está. Mas é um descontrole hormonal. Bota isso na cabeça. Não é falta de atividade física. Aquela ideia de você tem que comer menos e treinar mais para emagrecer, isto é furada. Porque você vê, eu não preciso dizer, as pessoas que estão me assistindo devem ter centenas de milhares de pessoas falando: pois é, eu passei por isso. Eu comi menos e treinei mais e não perdi peso. Então, as pessoas são as grandes candidatas a entender tudo que a gente está falando aqui. Então, a atividade física é fundamental para a nossa saúde. É muito importante no processo de emagrecimento, porque a atividade física é um dos moduladores de hormônios, né? Principalmente a atividade física de alta intensidade. Como eu falei, né? Quando eu faço regularmente esse meu hábito de jogar vôlei, porque quando o tempo permite, eu jogo sempre, né? Quando o tempo permite e eu jogo vôlei e faço aquelas 4 horas de vôlei com umas 12, 14, 16 horas de jejum antes, e eu ainda às vezes fico 1, 2 horas depois sem comer, esse meu treino, eu seco, eu fico mesmo muito magro. Eu já cheguei a pesar 75 quilos quando eu estava fazendo isso durante alguns anos atrás, durante muito tempo, quase 2 meses seguidos fazendo isso, e eu emagreci quase 15 quilos. Eu hoje peso 87, 88, cheguei a 75, e a única mudança que eu tinha feito era isso, eu estava fazendo mais vôlei em jejum. Então emagrece mesmo, e eu até fiquei magro demais e eu não faço mais jejum por causa disso. Mas lembrar que a atividade física é importante, você ativa um hormônio chamado irisina, que é o hormônio do músculo, que vai ativar na sua gordura uma coisa chamada termogenina, que são vias de utilização de energia que ativam o nosso corpo, aumentam o nosso corpo, a termogênese, por isso tem esse nome, termogenina. Então é aquela transformação da gordura branca em gordura marrom, que é a gordura que queima energia, né? Espetacular, né? Você tem o músculo e a sua gordura queimando energia. A irisina faz a formação da termogenina na nossa gordura, e a atividade física é quem ativa essa enzima. Então, atividade física é fundamental para modular hormônios. É que eu podia fazer um podcast também só para falar de atividade física e hormônios. Modula tudo, né? Você modula o cortisol, você melhora a sua qualidade de sono, aumenta a liberação de melatonina, você com atividade de alta intensidade produz, aumenta o hormônio do crescimento, você aumenta a massa muscular, você ativa os hormônios sexuais, etc. Mas, para perder peso, é muito mais importante, respondendo a sua pergunta, você entender, modular a sua insulina e fazer o jejum. Até porque se eu fizer muito exercício físico, mas não parar de comer, e fundamentalmente comer bem, eu nunca vou emagrecer. Não vai emagrecer. E se eu fizer o jejum, eu posso até fazer a atividade física, que aí sim eu vou emagrecer, ou até fazer o jejum, mas não fizer atividade física, eu vou perder na mesma. Vai perder na mesma. Vai mudar a insulina. Agora imagina aquela pessoa que quer perder peso, acha que vai perder peso na atividade física, também isso não existe, né? A atividade física modula o seu corpo, você perder peso no seu metabolismo basal. Porque ficar contando caloria na passadeira, aquilo ali é ridículo, não faça isso, para de contar caloria. Imagina aquela pessoa que vai, antes de treinar, toma aqueles batidos de whey protein com banana, né, e uma travessa de cereais. Dispara a insulina, aquele hormônio que eu falei, bloqueou a utilização de gordura. Tem lógica, né? Ela acha que vai perder peso na atividade física, ela sai da atividade física e fala assim: olha, até realmente acho que emagreci um pouquinho. Perdeu água. Ela deve ter feito uma drenagem, mas a gordura está toda lá, porque no momento que ela colocou a travessazinha de cereais dela para dentro do corpo, o corpo fez um pico de insulina. Esse pico de insulina bloqueou completamente qualquer lipólise, que é a quebra da gordura. Quebra da gordura, lembra? Insulina bloqueia a lipólise, né? Ativação de enzimas. E é importante perceber que perda de água pode ser desidratação, né? As pessoas pensam, perdi peso porque fiz ginástica, se enrola num plástico todo, perde muita água. Não perdeu peso, perdeu água, e isso quer dizer que pode gerar até uma questão de... Péssimo para a saúde. Não tem lógica nenhuma. Agora, uma questão que todo mundo coloca. Tem que hidratar o corpo. Na própria experiência que eu fiz comigo mesmo em relação a esse jejum de 24 horas, uma das questões que eu colocava, ou melhor, quando eu contava às pessoas, a pergunta e muitas vezes nem pergunta, a afirmação que fazia: você é maluco? Se você não comer, vai queimar o seu músculo.
As células musculares são destruídas. Exatamente. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para fechar a nossa conversa de hoje. Você maluco, isso é coisa de louco, é o que a gente mais ouve em relação ao jejum, né? Porque você está quebrando um paradigma da sociedade de que você tem que comer o tempo todo, paradigma criado pela indústria alimentícia que tem que fazer você comer o tempo todo. E tem que fazer dinheiro. Lembra disso, né? O jejum não dá dinheiro a ninguém. Ninguém ganha com jejum, né? Você economiza no seu bolso, o seu médico economiza, você economiza no médico, né? Você economiza em remédios, você economiza em tudo. Então você nunca vai ter ninguém falando, né, na sua porta, batendo, olha, eu quero te vender o jejum. Assim, vim aqui para falar de você não comer nada. Isso não existe. Né? Vai ouvir profissionais, né, que estudam muito isso, eu estudo isso praticamente todos os dias, eu adoro estudar isso, e entendo esse mecanismo, né, fisiológico do nosso corpo, que eu tento passar aqui da forma mais, de vez em quando eu falo sobre uma enzimazinha mais complicada, etc., mas tento falar da forma mais pragmática possível. Em relação a isso que você perguntou do músculo, é assim, basta imaginar duas coisas. Primeiro, o nosso corpo desenvolveu a gordura armazenada no nosso corpo para ser utilizada como fonte de energia quando a gente não tem uma energia disponível da alimentação. Ponto. Quando você precisa dessa fonte, ele vai usar proteína. Você acha que o corpo é tão estúpido assim? Ele vai de onde é que vem essa teoria maluca? Não sei. Junto com a teoria maluca de tudo, porque não tem lógica. Ponto número 1. Primeiro, aí eu vou explicar do ponto de vista fisiológico, é sempre bom a gente dar a explicação fisiológica para as pessoas entenderem o principal em relação a isso. Quando você faz jejum, no seu corpo existe uma liberação no estômago de um hormônio chamado grelina. A grelina é o hormônio da fome. A grelina, ela é um hormônio que é liberado e vai no nosso hipotálamo para estimular a nossa vontade de comer, entendeu? Ela modula, tanto que essa modulação de grelina acontece quanto mais jejum você faz, mais você vai tendo esse estímulo de receptor mais leve no corpo, né? Seu corpo ele fica mais resistente, mais uma vez aquilo, né? Liberou muita grelina, o seu cérebro vai ficando resistente à grelina e aí você não tem tanto apetite. Uma pessoa que nunca fica sem comer, o mínimo estímulo de grelina, o corpo já está lá todo responsivo. É sempre aquele mecanismo de resistência dos hormônios. Lembra sempre disso. Lembra da Ritalina que eu falei. Só que a grelina tem um outro papel muito importante no nosso corpo. Ela vai na hipófise e estimula a produção do hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é o hormônio protetor das nossas proteínas. Ele é o santo padroeiro, né, que a gente diz no Brasil, o santo padroeiro das proteínas. Então, quando você faz estudos de pessoas que entraram em jejum, você tem logo um pico de hormônio de crescimento, que é um hormônio fundamental para a reparação do ser humano. Então, é isso. Você pode olhar qualquer livro de fisiologia, você vai ver uma setinha verde para a produção da grelina, uma setinha verde para a estimulação da hipófise, hormônio do crescimento sendo produzido. Então, você libera o hormônio do crescimento. Ainda vou dar mais uma explicação antropológica em relação a isso. Se o ser humano, toda vez que ele ficasse sem comer, ele perdesse massa muscular, a gente não estaria aqui conversando. Por quê? Porque ia chegar um momento que o ser humano, ele não comeu, não tem força para ir comer, ele não consegue comer mais, e aí a espécie acabou. Fundamentalmente na época da exatamente, é o contrário isso. Quando você não come, o corpo tem que falar assim, eu agora tenho que me adaptar para conseguir ir caçar. Então ele desenvolveu técnicas para você aumentar a sua energia, aumentar a sua força muscular, desenvolver todas as suas aptidões, ficar mais alerta para você conseguir buscar a caça. Se você não pegou o coelhinho na primeira, depois que você não comeu, você não pega nunca mais. Por essa teoria que você vai perder músculo. Então não tem lógica. Essa teoria é uma teoria inventada pela indústria, mais uma vez, para fazer as pessoas comerem. Se você não comer proteína, tomar aquele whey proteinzinho, a sua proteína vai ser esfacelada. Isso não é verdade. Entendeu? Você tem que ter uma ingesta proteica de proteínas de alto valor biológico, proteínas boas ao longo da sua vida, mas você, se fizer períodos de jejum e uma alimentação proteica logo a seguir bastante equilibrada, o seu corpo está perfeito, porque depois do jejum, seu corpo está com os níveis de hormônio de crescimento lá em cima. Aí chegou aquele aporte proteico, ele vai utilizar tudo, vai refazer mais o hormônio de crescimento, porque o hormônio de crescimento ele é um hormônio proteico, à base de aminoácidos. Seu corpo ele fez o armazenamento lá, você fez o jejum, utilizou, depois você precisa de novo fazer, né? O nosso corpo é esse processo sempre de reparação, reciclagem, etc. E aí você depois repõe de novo os níveis e aí você de novo faz jejum. Por isso que esses intervalos que você faz o jejum são fabulosos para a nossa saúde. É fabuloso, é mais uma vez aquela coisa em pico. Bom, eu vou guardar esse pedacinho da entrevista, porque todas as pessoas que eu comentava sobre o jejum que eu estava fazendo,
Tinha sempre a questão da perda muscular. E para quem gosta desse assunto, fica aqui já o convite para outros podcasts relacionados ao jejum. Eu penso que isso tem muita margem de conversa, né? Muita margem para se aprender fundamentalmente. Inclusive, durante os próximos dias, ou depois mesmo que sejam ouvidos depois esse podcast, vocês vão poder procurar lá, porque nós vamos ter uma live também, inclusive reportando exatamente a minha experiência, isso somos nós dois a conversar, sobre a minha experiência dessas 24, porque como eu referi aqui, fiz 24 horas, mas depois me empolguei e fiz 48 horas. Estamos marcando uma de 30 aí, depois vem quanto? Tem que somar, 24 com 24, 48 dá... Você quer 72? 72? Não sei, depois... Normalmente as pessoas fazem 24, normalmente 24, depois se sente seguro faz 36, aí se sente seguro faz 72, faz 48, depois se sente seguro faz 72, e normalmente é isso, hein? Eu recomendo o jejum 3 dias, às vezes uma vez ou 2 vezes por mês, e alguns jejuns intermitentes intercalados para a população de uma forma geral. Isso já é espetacular para todos esses processos que a gente falou. Agora, é polêmico, né? É controverso, né? É contra o status quo que a gente vive. Então, assim, é tentando passar muita informação, né? E muita fisiologia para as pessoas entenderem e para elas refletirem, né? Porque o que a gente ouve é aquela história, né? Quando você ouve muitas vezes uma coisa, mesmo que ela seja uma mentira, ela vira uma verdade, né? Pela repetição. Então a gente tem que abrir a cabeça das pessoas para elas entenderem e pensarem por si só se tem alguma lógica ou não a maioria das coisas que a gente ouve falar na sociedade. Obrigado, doutor Rodrigo. Muito Foi obrigado. sempre um prazer. Nós terminamos Obrigado. aqui mais um podcast, Método de Emagrecimento Saudável. Voltaremos a falar mais vezes sobre a questão do jejum. Tá bem, eu que agradeço e estou super disponível para a gente falar sobre esse assunto sempre. Um abração.